Helena recebe o convite da Imperatriz, e ela imediatamente percebe que não deveria ser algo que poderia ignorar, apesar de estar visivelmente incomodada porque aquilo apenas aconteceu por causa da guirlanda que César havia lhe dado. A protagonista acaba indo até o Palácio Imperial para poder se encontrar com a Imperatriz após aceitar seu convite, mas na sala não estava apenas ela, mas também Julika Brant. As duas trocam cumprimentos, apesar de Julika estar fingindo simpatia quando fala com Helena, o que deixa a Imperatriz curiosa para saber se ambas já se conheciam. A Imperatriz menciona que Helena era realmente humilde apesar do favorecimento do príncipe, e até comenta sobre a guirlanda, deixando Julika desconfortável com a situação. A protagonista explica que César aprendeu esgrima com ela e apenas estava querendo compartilhar a vitória com o presente, e a Imperatriz diz para Julika ensinar magia ao príncipe, deixando Helena interessada. Afinal, magia era uma ciência complicada de aprender e não era muito prática, sendo muito poucas as pessoas que escreviam ou estudavam aquela arte nos dias atuais. A Imperatriz então convida as duas para darem um passeio do lado de fora do palácio porque estava um tempo agradável, mostrando o hobby de assistirem arquearia para as duas garotas e também aproveitando para perguntar para Helena se ela possuía familiaridade no ramo. A protagonista conhecia bastante sobre aquilo porque aprendeu como mercenária, mas era mais difícil do que usar uma espada, então ela abandonou. Julika até tenta provocar a protagonista sobre aquilo não ser algo que uma dama deveria aprender, mas Helena não se importa nem um pouco com isso. A Imperatriz afirma que Julika era um diamante polido desde sua juventude enquanto Helena viveu mais livremente, tendo a capacidade de escolher o que desejava fazer, e pergunta se a protagonista não tinha qualquer interesse em poder ou política. Helena compreende que a Imperatriz estava tentando ameaçá-la discretamente ao convidar para ver a arqueria e para prometer que não tinha interesse na família imperial. Mas ao invés de responder diretamente, Helena resolve devolver o aviso discretamente para nunca mais ameaçarem-na daquela forma ao mostrar suas habilidades com arco e flecha, e afirma diretamente que nunca fazia juramentos. Isso deixa Julika irritada, mas a Imperatriz dispensa ela imediatamente para falar apenas com a protagonista, mencionando que com sua personalidade e tantos talentos, aquilo realmente a impressionou e por isso queria torná-la sua amiga. Helena percebe que ela não pretendia desistir tão facilmente, mesmo tentando desviar de suas ameaças e aproximação, e foi justamente nesse momento que César apareceu para afastar a Imperatriz dali. Ao mandá-la embora educadamente, César se desculpa com a protagonista porque não imaginava que a Imperatriz faria um movimento para cima dela daquela forma, e Helena apenas pensa que era impressionante que o príncipe herdeiro precisasse lidar com aquele tipo de pessoa que fingia inocência, mas tentava manipular os outros a todo custo. Helena afirma que poderia ficar ao lado dele naquele dia, o que deixa César preocupado, mas depois dela afirmar abertamente que era uma decisão dela e não dele, o príncipe acaba decidindo aceitar a proposta dela. Mais tarde, a protagonista acaba indo se encontrar com Hamilton para perguntar se a proposta de ser seu informante ainda estava de pé, o deixando surpreso apesar de concordar. Helena sabia que Hamilton era uma pessoa confiável apesar de aparentar ser uma pessoa boba e gentil demais, e isso era apenas porque ela o conhecia desde sua infância e estava ciente de que poderia contar com ele. A protagonista apresenta uma lista de nobres e grupos que mandaram convites a ela e pede para que Hamilton lhe diga quais poderia e quais não poderia comparecer. Hamilton fica chocado porque Helena pretendia participar de eventos sociais, mas ainda assim ele decide acatar seu pedido porque ela estava querendo se envolver diretamente com as pessoas da nobreza para ajudar César. Os dois comentam sobre a pobreza no país e como a antiga Imperatriz Dante também veio da classe baixa, o que faz Hamilton mencionar que grupos religiosos adorando os dragões começaram a surgir nos últimos tempos. Ele explica que pareciam ser grupos pequenos que o Império ainda não deu atenção, o que deixa a protagonista incomodada, mas ainda assim Helena percebe que estava lentamente se distanciando da pessoa que era antes como Dante, e se tornando cada dia mais a pessoa que era Helena agora. Diferente de sua vida passada, não precisava ter uma vida dura e apesar de se sentir levemente triste, ela sabia que ainda haveria dificuldades em seu futuro também. A protagonista decidiu ficar na capital, e assim mais tarde, Hamilton voltou entregando para ela uma lista dividindo os nobres entre amigos e inimigos. A protagonista os visitou pessoalmente e pouco a pouco montou uma rede de contatos. O tempo para o verão seguinte na mansão Peresca, e Agot se aproxima da protagonista com novos convites, e dentre eles estava o convite da festa de aniversário de Julika. Obviamente ela pretendia ir porque eram consideradas como rivais, e se negasse se tornaria conhecida como uma mulher mesquinha, sendo também uma oportunidade para conseguir informações. Helena queria um grupo de apoio, mas acabou conseguindo Hamilton ao seu lado apesar de querer que Leonard fosse com ela, embora ele fosse o acompanhante perfeito para aquela noite da festa. Aquela seria uma mensagem de que o príncipe herdeiro era próximo a ela, passando perfeitamente a imagem que queria. Helena e Hamilton vão cumprimentar Julika, e logo as duas garotas começam a se provocar como de costume, e antes das coisas ficarem piores, Hamilton abre a oportunidade para tirar Helena de perto de Julika. Os dois se divertem porque era divertido poder provocar pessoas da nobreza daquela forma direta, e mais tarde a protagonista aproveita para poder ficar em seu canto. Afinal, as pessoas não tinham interesse em se aproximar dela, sendo perfeito para poder conseguir informações agora.
Helena acaba aproveitando para ir ao banheiro com a desculpa para descobrir onde estava o Conde Brant, e acaba ouvindo falar que ele estava na sala de fumo durante a festa. No caminho, ela passa por uma sala cheia de livros que a deixa interessada, mas Yulika aparece perguntando o que Helena estava fazendo ali espionando. A protagonista se explica e pergunta se o Conde gostava assim de livros para ter uma biblioteca daquelas, mas Yulika conta que na verdade a biblioteca era dela, começando a se gabar de seu grande conhecimento sobre magia e como estava evoluindo nos estudos e aulas. Helena pensava que a magia era um conhecimento perdido que muitos consideravam como inútil por não poder ser colocado em prática, mas ainda assim era surpreendente que Yulika gostasse tanto assim de magia. Helena elogia Yulika por seus estudos, mas a princesa apenas acaba mandando a protagonista sair dali porque era rude ficar espiando a casa dos outros. Helena acaba seguindo seu conselho, apesar de estar curiosa para perguntar para Yulika o que ela realmente desejava fazer em sua vida, e se tornar imperatriz era realmente seu grande desejo ou não. O tempo passa e o outono se aproxima, sendo também a época do primeiro aniversário de Helena como uma dama, e os empregados estavam dedicados para fazerem uma festa tão impressionante quanto a de Yulika. Helena fica sem entender a razão da empolgação deles, e Agor explica que até mesmo os empregados tinham uma guerra para ganharem contra os outros funcionários das casas rivais e queriam mostrar suas habilidades. Agot reclama que os empregados da Casa Brant eram todos arrogantes e se Helena se tornar a princesa herdeira, estavam ansiosos para saberem qual dos empregados se tornaria a dama de honra dela, o que faz a protagonista rir. Agot pergunta se César pretendia ir até a festa dela e Helena nega, afirmando que nem mesmo mandou um convite. E era tudo porque apesar dos Peresky estarem apoiando o príncipe herdeiro, o poder dele ainda não era muito grande e portanto precisava ser cuidadoso para não provocar a raiva da imperatriz. Leonard acaba retornando para a casa da família devido à chegada do aniversário de sua irmã e Helena obviamente fica muito feliz com isso. Começaram a chegar os presentes de parabéns para seu aniversário, sendo todos produtos de alta qualidade da nobreza e como era o centro das atenções, precisava se preparar bem. Faltando um dia para o aniversário de Helena, Agot decide chamá-la para algum local mantendo o segredo, mas a protagonista percebeu que todas as empregadas pareciam todas emocionadas por seu aniversário estar chegando e também porque agora ela estava ficando velho bastante para não precisar mais de seus cuidados. Helena é levada até a sala dos funcionários e todos eles aparecem para dar os parabéns a ela, a deixando surpresa porque aquela era a primeira vez que eles faziam algo assim. Eles explicam que estavam tristes porque ela estava indo para a capital e queriam lhe presentear antes de ir, e Helena fica surpresa e até emocionada com o presente que todos eles juntaram dinheiro para pagar, sendo o melhor que recebeu em toda a sua vida. A protagonista percebe que em sua vida passada nunca teve a chance de se apegar a nada, mas agora ela entendia perfeitamente a definição de um lar para retornar e que tinha pessoas preciosas para ela. À noite, Helena fica surpresa ao retornar para o quarto e encontrar César lhe esperando. Ao ser reparado, César comenta que havia chegado há pouco tempo, mas não quis incomodar a protagonista que estava tão ansiosa e ocupada com os preparativos de aniversário, mas ele obviamente não poderia deixar de lado sua presença porque também gostaria de comemorar o aniversário de sua mestra. Helena pergunta a razão de ser agora à noite e não no dia seguinte, mas César afirma que precisava ser hoje, e tendo passado da meia-noite, ele logo a parabeniza por seu aniversário, afirmando que desejava ser o primeiro a fazer isso. No dia seguinte, Helena comparece em sua própria festa e acaba indo receber os convidados e seus elogios, apesar dela saber muito bem que as pessoas não estavam ali apenas para parabenizá-la. A protagonista observa que Leonard e César estavam juntos na festa, parecendo entreterem nobres porque seu irmão havia ganhado o título de duque. No processo, o filho mais velho do Conde Luke se aproxima para conversar com Helena e a convida para ter sua primeira dança, mas antes dela poder aceitar, de repente César aparece afirmando que a primeira dança deveria ser com ele. O filho do duque sai correndo deixando a protagonista confusa, mas César continua insistindo para que Helena dançasse com ele, a fazendo compreender o tipo de persona que ele mostrava na frente das outras pessoas da nobreza que o fazia ser conhecido como um lobo no palácio. A protagonista se recorda que aprendeu a dançar com Ereis há muito tempo atrás, e mesmo quando ela pisava em seu pé e quando ninguém queria dançar com ela, Ereis nunca reclamou e permaneceu ao seu lado. Helena pensa que nessa vida as coisas eram bem diferentes da sua anterior e que agora ela havia se tornado fraca ao ponto de temer perder as pessoas preciosas que adquiriu naquela vida, mas agora era tarde demais para voltar atrás. No outono seguinte, Helena finalmente decidiu ir para a capital real e assim ela deixou o ducado de Peresca. A protagonista comenta que estava sentindo uma ansiedade estranha durante a viagem e Agot responde que provavelmente era porque ela estava indo embora e haviam pessoas esperando por seu retorno algum dia, algo que Helena concorda porque em seu passado como Dante nunca houve ninguém assim para ela. A protagonista finalmente chega na mansão e fica surpresa porque os empregados haviam preparado uma grande recepção para ela, e também acaba descobrindo que ao fim do mês, Leonard e César pretendiam fazer uma visita a ela.
Apesar de sua expressão de desgosto ao ouvir sobre César, Helena afirma que nunca poderia negar a presença de seu discípulo como mestre de espadas, mesmo que a presença do imperador significasse apenas trazer problemas para o seu lado. Mais tarde, a protagonista se encontra com Lovena e o Visconde Hamilton, onde ela comenta que, baseado na lista que haviam dado para ela, havia comparecido aos eventos sociais e observou as tendências, percebendo que haviam vários nobres que possuíam recursos que poderiam ser úteis. Os dois ficam impressionados ao perceberem que Helena conseguiu muitas informações secretas, e ela afirma que foi tudo graças aos serviçais que dificilmente ficavam quietos, e foi graças à água que foi capaz de conseguir grande parte das informações. Eles ficam chocados porque eram todas informações da realeza e o Visconde pede para que Helena fosse a tutora do imperador de forma oficial, o que deixa ela incomodada porque era como se Hamilton estivesse tentando deixá-la perto do imperador, mas de fato era parte do plano dado que ela nem mesmo quis ser a princesa herdeira. Helena nega a proposta afirmando que se tornar a tutora do imperador acabaria trazendo rumores ruins porque precisaria se expor para as outras pessoas, e certamente as pessoas iriam contra a ideia apenas por ser mulher. Lovena então comenta sobre bem para Helena, o que faz a protagonista se recordar que era um antigo aristocrata que recentemente esteve na festa da família Peresca, mas acabou abandonando a política retornando para seu território e o defendendo. Helena fica surpresa porque aparentemente Ben pediu ajuda aos Peresca para lidar com uma infestação em seu território, e Lovena explica que a inspeção ainda não havia terminado, então não sabiam o número exato de soldados que ele possuía. Ela afirma que até mesmo a Ordem recusou ajudá-lo, fazendo a protagonista compreender que a Imperatriz era contra ele. Helena percebe que aquela era uma grande oportunidade se pudessem fazer isso a favor do príncipe César, e eles percebem que poderiam criar um grupo de apoio para Ben e seria uma troca para poder testar suas habilidades, mas também para recrutá-lo. A protagonista suspira ao perceber que também precisaria lutar novamente naquela vida, mas com Hamilton afirmando que confiava plenamente em suas habilidades, Helena pensa que era irritante, mas aquela era uma proposta que significava que o Visconde a reconhecia. Ela afirma que faria isso em troca de uma condição para que pudesse escolher as pessoas que a acompanhariam, incluindo seus 3 discípulos, sendo uma oportunidade perfeita para testá-los. Em paralelo, César estava pensando sozinho com Lovena como ele poderia progredir sua relação com ela, e Lovena até recomenda algumas coisas como dar as mãos, mas o imperador afirma que eles haviam tido momentos íntimos em sua infância e aquele tipo de coisa não era uma grande mudança. Ele reflete em voz alta o que mais poderia fazer e dar para que a protagonista o visse como homem, o que faz Lovena recomendar que ele ouvisse alguns conselhos de um cavaleiro negro chamado Egaron que era supostamente muito bom em conquistar o coração das mulheres. Garon começa aconselhando a proposta de melhorar sua aparência, mas ao perceber que o caso deles era um pouco diferente e mais profundo, pergunta se ele havia ouvido falar sobre bater na parede. Aquela era uma habilidade que precisava de delicadeza e confiança no olhar para manter contato visual com a pessoa prensada na parede, sendo essa uma grande estratégia que César esteve pensando desde seu encontro com Garon. Ele ficou distraído ao ponto de até mesmo Helena perceber que ele andava pensativo nos últimos tempos, mas justamente nesse ponto ele percebe que estavam sozinhos no corredor e próximos o bastante um do outro para que pudesse fazer sua jogada de prensá-la na parede. César acaba fazendo justamente isso, mesmo de forma desajeitada por não saber como encarar intensamente assim como Garon sugeriu, mas ao invés disso gerar uma boa reação, a protagonista acaba o empurrando ao perguntar se ele estava a forçando a beijá-lo. Isso porque Helena teve memórias ruins de sua vida passada e afirma que ficaria brava com ele se brincasse assim com ela novamente, fazendo César apenas se desculpar com ela por suas ações. Ao fim de semana, Leonard também chegou na mansão da protagonista, o que faz ele comentar que a reunião dos 3 o lembrava de seus velhos tempos, mas como eram adultos agora, deveriam se divertir como adultos, bebendo álcool. Helena estava confiante em beber, até porque ela bebia quase todas as noites quando era mercenária e seria perfeito trazer à tona a história da subjugação de feras que havia preparado para contar a eles. Mas infelizmente o corpo de Helena era mais fraco que o de Dante, então ela acabou caindo para o álcool após meio copo de licor. A protagonista acaba acordando no colo de César e ela até comenta sobre Erei sem querer, deixando César confuso sobre o que ela estava falando. Helena afirma que não bebia há um longo tempo e não sabia que aquilo acabaria acontecendo, e com o calor do momento ela afirma que César era realmente bonito, o que faz com que ele peça para ela fechar os olhos e assim eles se beijam. Em outro momento, Helena finalmente acaba mencionando para seus amigos sobre a caça às feras, mas acabou se esquecendo por causa da bebida do dia anterior, e claro que César estava sendo contra a ideia de deixar a protagonista ir com eles. Apesar da protagonista insistir porque queria fazer aquilo por eles mesmo não gostando de ser incomodada com aquele tipo de coisa, César afirma que se o motivo seria ele para fazê-la participar da guerra, poderia reivindicar o trono porque nunca faria nada que a colocasse em perigo. Mas Helena responde que uma vez prometeu que o faria se tornar imperador, e aquela era a oportunidade perfeita dela ver todo o potencial de César agora mesmo, podendo mostrar ao mundo que ninguém podia ganhar dela. No fim, o imperador acaba cedendo apesar de deixar claro que caso estivesse perigoso demais, eles se tornariam sem hesitação para que Helena não precisasse ficar em apuros.
A protagonista acabou conseguindo a permissão de seus pais de forma mais fácil do que imaginava e mantiveram a promessa de apoiá-la em tudo o que decidisse fazer, e ela apenas precisaria esperar pelo retorno dos inspetores. Helena acaba sendo convidada para se encontrar com Lord Dalton, o capitão dos Cavaleiros Vermelhos, porque disseram que apoiariam os treinadores vermelhos na batalha. A protagonista recusa porque não queria se encontrar com Dalton como treinadora, mas como Hamilton insiste porque haviam benefícios envolvidos, ela acaba aceitando o encontro. César acaba acompanhando Helena, e ele elogia suas roupas novas, fazendo a protagonista explicar que ela precisava manter uma aparência digna e não poderia usar vestidos em um encontro onde afirmaria que protegeria e comandaria soldados em batalha. Helena até zomba perguntando o que César faria se um dia ela o traísse e perfurasse suas costas com uma espada, e o príncipe responde que apenas aceitaria a própria morte, a fazendo ficar chocada por ele ser tão condescendente. Nisso, Ned Dalton finalmente aparece para a reunião e afirma que os cavaleiros estavam esperando para poderem ser avaliados, mas antes disso César comenta que Helena deveria se limpar antes, a deixando confusa com o que ele quis dizer. Helena pergunta para Dalton se seria muito pedir que eles seguissem suas ordens, e ele responde que provavelmente seria mais fácil e comum do que com os cavaleiros brancos, que eram totalmente aristocratas, sendo que os vermelhos e brancos eram velhos inimigos. Helena finalmente vai se encontrar com os cavaleiros e se apresentar como a capitã que lideraria na subjugação dos demônios de Vandalion, mas claro que não demora um segundo para os comentários misóginos começarem. Nisso, a protagonista nem mesmo hesita em provar sua força, afirmando que daria o posto de capitão a qualquer um que pudesse ganhar dela, e quem aparece para duelar primeiro é o aprendiz Hawk Millen. Helena simplesmente derrota Hawk em um piscar de olhos, derrotando mais de 30 soldados que ousaram desafiá-la, mas no fim das contas ela não quis aceitar nenhum deles para sua equipe de subjugação. 3 dias mais tarde, os cavaleiros estavam praticamente implorando para que ela os aceitasse, e a protagonista esperava por isso porque eles eram todos orgulhosos em suas habilidades e estavam prometendo melhorar. Helena acaba aceitando e afirma que os treinaria, mas deixa claro que ela não era generosa e se não obedecessem suas ordens, seriam castigados sem piedade. Algum tempo mais tarde, eles finalmente partem para Vandalion, e o grupo de protagonistas conversa sobre como o local acabou tendo uma infestação de monstros maior do que o normal e com danos grandes, fazendo César comentar que algo estava bastante errado. Leonard complementa que havia uma teoria de que a quantidade de monstros diminuiu por causa do dragão, deixando Helena confusa, mas ele explica que o momento em que os dragões foram extintos e o número de monstros diminuiu era próximo, deixando claro que deveria haver uma conexão entre ambas as situações. O grupo acaba saindo nas buscas e eles acabam encontrando várias pegadas que eram recentes e deveriam ser de várias criaturas, e justamente enquanto discutiam sobre o que deveriam fazer, eles acabam vendo um cão de obsidiana aparecendo na floresta. O cão parte para cima de Helena, mas Leonard rapidamente o mata, fazendo a protagonista agradecer antes de afirmar que eles deveriam se reunir para discutirem sobre o que encontraram. Eles discutem com Ben sobre haver um tempo desde que receberam relatos de monstros noturnos aparecerem durante o dia, e apesar de não querer tocar no assunto, ele menciona a religião draconiana, sendo uma nova religião que reverencia os dragões. Ele explica que na primavera passada, alguns seguidores o visitaram e no começo não havia dado importância a eles porque estavam relatando histórias que pareciam inventadas. Helena fica curiosa para saber mais, e Ben continua contando que eles diziam querer ressuscitar o dragão, e desde que realizaram o ritual na floresta houveram inúmeras baixas. Mas não apenas isso, como houveram outros acontecimentos que refutam ser apenas uma coincidência, e após isso a quantidade de monstros aumentou. Helena fica chocada porque não contaram aquilo até agora apenas porque não haviam provas, e assim eles finalizam a reunião porque a protagonista ainda tinha coisas importantes para fazer naquele dia. Helena se reúne com seus amigos para contar como eles deveriam enfrentar os cães de obsidiana, seus pontos fracos e como eles atacavam, deixando Agor impressionada por saber de tanto. A protagonista percebe que Leonard estava distraído, e ele acaba contando que estava apenas pensando sobre a história do dragão e se havia a chance dele ter sido ressuscitado e era devido a isso que os monstros estavam aumentando tanto assim. Helena pensa que era impossível, mas ainda algo havia errado porque afinal a protagonista nasceu com as lembranças de sua vida anterior e as coisas de agora poderiam estar ligadas, não devendo ser apenas uma coincidência. A protagonista então afirma que eles poderiam acabar enfrentando um outro monstro grande conhecido como Leucrocota, sendo um monstro com corpo de leão e cabeça de texugo e que apenas poderiam matar cortando sua cabeça. Helena afirma que César precisaria fazer isso porque aquele era um monstro difícil demais para ela devido ao seu tamanho, mas além disso poderia ser ótimo para a reputação dele como imperador. Durante a noite, eles saem para a caçada e percebem que havia uma grande matilha de monstros rondando o local porque várias armadilhas foram ativadas, e o Leucrocota também estava presente. Helena percebe que César estava nervoso com algo, e ele responde que era porque ainda era estranho não saberem a razão de criaturas noturnas aparecerem durante o dia. Helena até tenta brincar que deveria ser insônia, mas o príncipe insiste que era problemático porque ela mesma foi o único alvo das criaturas, fazendo com que ele se preocupasse ainda mais para saber a razão disso.
Os cães de obsidiana aparecem e a protagonista comanda o ataque para poderem matar as criaturas, e Helena tenta refletir a razão da Matilda estar sendo atraída até ela. Ela manda atacarem pelos flancos, mas justo quando estavam conseguindo matar as criaturas em grupo, de repente o Leucocota aparece, e Helena afirma que não precisavam temer e apenas se mantivessem em suas posições atuais. Mas a protagonista fica irritada porque os cavaleiros foram afugentados pela presença do grande monstro, ficando com medo da morte. Mas ao menos ela ainda poderia contar com César para poder apoiá-la. Mas não apenas César parte para o combate, como também Leonard, que sem pensar duas vezes ataca o grande monstro com sua espada. Mas ainda assim Helena acaba cometendo um erro e fica bem na mira do ataque de Leucorota por suas costas, mas ela acaba sendo salva bem a tempo. No fim das contas, ela percebe que estava realmente sendo o grande alvo das criaturas, apenas a deixando mais curiosa para saber a razão. Enquanto refletia sobre isso, Helena acaba vendo um símbolo no corpo de um dos monstros, mas quando toca de repente ela acaba sentindo uma grande dor, e todos se assustam quando um enorme dragão surge de repente do chão. César acaba conseguindo pegar a protagonista bem a tempo quando ela cai, conferindo se ela estava bem, e apesar dela concordar estar bem, na verdade Helena estava com a vista borrada porque o veneno daquela besta chamada de gusano era venenosa. Mas ainda assim ela não queria recuar apenas porque seus sentidos estavam complicados de serem usados e seria ainda mais arriscado escapar, e Helena exige que digam para ela a posição da besta para que ela pudesse atacar. Helena fica aliviada porque César imediatamente começa a guiá-la, a deixando confortável em poder contar totalmente com ele para poder ajudá-la. A protagonista parte para enfrentar Gusano porque apesar de não poder ver, ela ainda era capaz de senti-lo e seus discípulos ainda apoiariam fielmente, e portanto não precisaria temer diante das adversidades. Helena acaba conseguindo acertar Gusano antes de cair nos braços de César novamente, assim como ela confiou que ele cuidaria dela. Isso a faz sonhar com sua vida como Dante ao lado de Eris, e quando desperta acaba sentindo uma grande dor porque havia se machucado seriamente na batalha, e ela não apenas quebrou algumas partes do corpo, como também acabou ficando cega e recuperaria sua vista lentamente. César afirma que cuidaria de Helena o tempo inteiro, o que a faz rir porque as pessoas zombariam do príncipe herdeiro fazer algo assim. Mas César ainda estava frustrado porque preferia que fosse ele a sofrer os danos acima dela, mesmo que ela soubesse a fraqueza de Gusano, e por isso ele pede para que ela nunca mais se arrisque daquela forma porque ele até mesmo daria sua vida por ela. Helena pensa que sempre achou que por ser forte, pensava ser correto resolver tudo sozinha, mas agora as coisas eram diferentes, mas ainda assim ela pergunta a ele a razão de querer fazer tanto por ela. Nisso, César conta que na verdade amava, a deixando bastante surpresa porque até agora Helena não havia percebido. Helena acaba precisando de ajuda para lidar com aquela situação porque não sabia o que fazer em relação a relacionamentos e casos de amor, e ela acaba indo se encontrar com Hamilton para poder discutir sobre a situação. Hamilton zoa com a cara da protagonista porque era impressionante ela apenas ter descoberto sobre os sentimentos de César agora, mesmo depois dele ter feito tudo por ela durante tanto tempo. Helena acabou não conseguindo responder César corretamente depois que ele se declarou para ela, e a protagonista ficou bastante triste porque ele mesmo acabou se magoando com a situação. Mas mesmo com César afirmando que ela apenas poderia esquecer o que ele havia dito, o príncipe continuou sendo prestativo demais com Helena ao ponto de ajudar ela a comer porque estava com o braço quebrado, e óbvio que ela nunca poderia esquecer de suas palavras tão rapidamente. Depois de contar tudo o que aconteceu para Hamilton, ele simplesmente conclui que eles estavam agindo como de costume apesar de César não ter pedido uma resposta para sua confissão e Helena não pretender ignorá-lo. A protagonista percebe que conhecia o príncipe desde que era bastante jovem, e sempre pensou que a personalidade de César fosse assim normalmente, e não necessariamente que ele nutria sentimentos por ela especificamente. Hamilton então começa a questionar sobre o que ela sentiu durante a confissão e que tipo de sentimentos haviam brotado em seu peito, a fazendo refletir sobre que tipo de relacionamento queria estar com César agora. Helena acaba até mesmo sonhando com seu passado como Dante, e como Eris agia da mesma forma que César agia com ela, claramente tendo sentimentos por ela apesar da protagonista ser uma grande porta para perceber isso. Mas isso apenas deixa Helena mais irritada porque nem mesmo conseguia dormir de tanto que estava pensando naquela situação desde então. Mais tarde, até mesmo Lovena pergunta se a protagonista começou a sair com o príncipe, a deixando totalmente chocada, mas quando ela acaba recusando, Lovena explica que queria vê-la porque César celebraria uma festa no Palácio Imperial para a subjugação que fizeram. Lovena pergunta se Helena queria ficar encarregada da preparação e ela acaba concordando, e justo naquele momento César aparece também, deixando a protagonista constrangida porque até mesmo Lovena estava provocando sobre aquela situação. Na manhã seguinte, Helena acorda exausta por não conseguir dormir nem um pouco e Agot logo começa a cuidar dela, fazendo a protagonista perceber que desde o dia da subjugação ela esteve agindo com muito mais cuidado porque Helena havia se ferido.
A protagonista percebe que não poderia fazer nada para impedir isso e certamente não poderia comentar sobre César com Agot porque ambos sempre ficavam rivalizando. Então no fim das contas ela apenas aceita toda a ajuda de Agot antes de sair. Helena se reúne com o Marquês e os outros, que agradece a eles pela ajuda porque desde que chegaram, os danos causados pela besta haviam diminuído no local e agora os aldeões poderiam andar de forma cômoda. O Marquês afirma que gostaria de poder retribuir César e os outros pela grande ajuda, e nisso afirma que havia algo que gostaria de poder mostrar a todos eles. Nisso, Helena fica surpresa porque foi necessário os 3 cavaleiros para poder trazer algo que na verdade não parecia assim ser tão pesado, parecendo ser uma espécie de padrão desenhado em couro. Helena percebe que aquele padrão a fazia sentir um estranhamento que havia sentido antes, sendo uma dor que a deixou tonta por um momento, mas ainda assim ela não sabia dizer a razão de ter se sentido assim apenas por olhar aquele padrão. O Marquês afirma que encontraram aquilo dentro do ventre de um leucrocota na caçada anterior e também na pele de outro monstro, e depois de encaminharem para a Sociedade Mágica investigar, acabaram descobrindo que nem mesmo eles poderiam dizer o que era. Aparentemente não era um objeto mágico, mas sim algo que tinha a ver com os draconianos, e estava ligado àquela religião porque desde que eles apareceram pela primeira vez, a quantidade de monstros com aquele símbolo aumentou. Eles discutem sobre o que poderiam fazer para descobrirem o que era aquele símbolo e Helena percebe que poderia conseguir a ajuda de Junica para saber o que era, e pergunta ao Marquês para copiar aquele símbolo. Finalmente, o grupo decide partir da casa do Marquês, e a protagonista percebe que acabou sentindo que a capital real era um local realmente caloroso para se estar. Até mesmo César percebeu que Helena tinha apreço pela cidade de alguma forma, o que deixa Helena constrangida especialmente porque ele afirma abertamente que sempre estava olhando para ela. Mas justo quando ela tenta disfarçar sua vergonha, ela acaba vendo pela janela que haviam pessoas se reunindo na cidade, e uma pessoa fazia um discurso sobre como os dragões eram seus deuses, salvadores e reis, fazendo Helena perceber que deveria ser um draconiano. A protagonista decide sair para ver o que era com César acompanhando, e ao se aproximarem percebem que o draconiano estava fazendo um discurso religioso de como o dragão o curou de uma doença mesmo quando médicos desistiram de ajudá-lo. César comenta que provavelmente estavam falando sobre o bispo draconiano, e agora aquele draconiano estava fazendo um discurso porque eles não eram vigaristas e sim uma religião real. Mas Helena não acreditava nem um pouco naquilo porque os dragões destruíram e roubaram coisas das pessoas no passado, não devendo ser um alvo de fé. Mas antes da protagonista ir embora porque era tudo uma grande bobagem, de repente ela acaba vendo uma pessoa familiar que viu no passado também, mas antes de conseguir perseguir a pessoa, ela acaba sendo barrada e não consegue passar. Mas justo enquanto tenta passar, de repente Helena acaba sendo descoberta como uma aristocrata no meio dos plebeus, tendo seu disfarce revelado no meio da grande bagunça. Mas apesar da protagonista não estar ligando nem um pouco para os plebeus que se aproximaram para zombar com a cara dela, estando mais preocupada porque perdeu de vista aquela pessoa que viu em seu passado, César não deixou passar a situação e simplesmente chutou o homem que incomodou Helena. Ele a leva para longe daquelas pessoas e assim os dois conversam sobre o que ela havia visto um pouco antes, mas Helena acaba desconversando porque era um conhecido que provavelmente acabou se enganando. Afinal, ela não conseguia crer que uma pessoa poderia ficar igual durante 10 anos inteiros e provavelmente apenas estava vendo coisas. Desde que a protagonista retornou à capital, muitas coisas mudaram. Dentre elas, Leonard se graduou na ordem e ele se tornaria em breve o novo capitão da Cavalaria Vermelha, e Helena se tornou instrutora de esgrima do príncipe herdeiro. Apesar da protagonista não estar realmente empolgada, seus serviçais a elogiaram por isso, incluindo todos os cavaleiros que estavam empolgados ao verem que ela havia sido promovida. Ela apenas acabou concordando com aquela ideia porque era por Hamilton, tendo ficado com pena da forma como ele olhou ao pedir aquele favor. A princípio, era algo temporário, mas outros cavaleiros queriam Helena como sua mestra também, mas logo César aparece para tentar acabar um pouco com os ânimos de todos por estarem querendo roubar sua mestra dele daquela forma. Mas Helena tranquiliza César e afirma que eles todos poderiam treinar juntos, e sugere que começassem correndo dando 30 voltas no local, deixando todos surpresos porque era um começo de treinamento bem cruel. Depois das voltas, César pergunta a razão de Helena deixar que os outros cavaleiros a chamassem de mestra, estando irritado porque não queria dividir ela com ninguém quando apenas poderia ter 3 discípulos. A protagonista ri porque ele estava agindo de forma fofa agora, então sugere que se César a vencesse num duelo, poderia fazer como quisesse. Helena logo se impressiona porque ele havia ficado bem mais forte do que antes, estando claramente determinado para não deixar que roubassem tão facilmente o título de discípulo dele. Os dois continuam o duelo e Helena percebe que seu discípulo realmente melhorou muito ao ponto de poder derrotá-la, mas ela acaba baixando a guarda quando César tenta se proteger de seu estaque com o próprio corpo, a fazendo lembrar do passado quando algo parecido aconteceu. Ela fica irritada porque César estava provocando de propósito e depois de quase bater nele, César suspira porque realmente poderia ter morrido ao deixá-la com raiva, mas a ira de Helena não foi tranquilizada tão fácil e ela logo parte para cima dele de novo porque ele zombou dela daquela forma.
Mais tarde, Helena descansa no banho pensando que César era um idiota por ter tentado se defender com o braço, e caso ela não tivesse hesitado ele certamente teria quebrado o braço no duelo. Quando a protagonista percebe que andou pensando em César durante o dia inteiro, acaba ficando envergonhada novamente, especialmente porque apenas ficava cada vez mais difícil continuar negando seus sentimentos por ele. Mais tarde, os dois acabam se encontrando novamente e a protagonista discute com César porque ele andou assustando os outros cavaleiros novamente, apenas porque não queria dividir ela com mais ninguém. Isso faz Helena pensar que realmente gostava de como ele agia agora e por isso ela afirma que gostava de César. Mas o príncipe tenta confirmar antes se ela estava falando de amor romântico ou apenas entre discípulo e mestre, esperando que fosse mais clara, o que deixa Helena nervosa porque foi sua melhor tentativa de declaração. Depois de confirmar para ele que realmente gostava de verdade de César, Helena conta como sempre achou que a vida fosse um grande tédio, mas agora as coisas eram diferentes quando estava ao lado dele, permitindo assim que eles se beijassem outra vez. Mais tarde, Helena acaba sendo chamada por seu pai para discutir se ela pretendia se tornar a princesa herdeira. Afinal, se ela decidisse que sim, a família Peresca precisaria seguir um caminho diferente daquela atual. A protagonista percebe que era natural que isso acontecesse, afinal os Peresca viveram afastados da política, mas se Helena se tornasse a princesa herdeira, também se tornaria o grande foco da atenção política. A protagonista afirma que ainda não havia como saber, afinal ela sequer havia recebido o pedido de casamento formal para pensar em algo assim, especialmente quando haviam outros assuntos mais urgentes para precisarem pensar antes disso. Helena acaba indo até a biblioteca e pede para Água que desejava um livro de instruções de magia, deixando a empregada surpresa porque afinal ela não podia usar magia, e a protagonista explica que estava apenas pensando se poderia dar um de presente para outra pessoa. Helena percebe que na verdade livros de magia eram bastante complexos para os leigos poderem compreender. Enquanto as duas continuavam buscando encontrar mais sobre livros de magia, a protagonista se aproxima de alguém pedindo ajuda e uma recomendação, mas logo ela fica surpresa ao perceber que a pessoa a quem pediu ajuda era a própria Julika. Julika imediatamente não gostou nem um pouco de encontrar Helena, e recusa ajudar a protagonista a encontrar um livro de magia, dizendo para ela perguntar ao gerente. Mas como Helena insiste porque Julika entendia bem sobre magia, ela acaba concordando bastante constrangida por estar sendo reconhecida daquela forma, e então acaba sugerindo outro livro para Helena levar. A protagonista conta que mandaria aquele livro diretamente para quem pertencia, apesar de estar buscando a princípio um livro para Julika. Julika fica chocada e bastante constrangida, mas tudo apenas piora porque a protagonista pede abertamente para as duas saírem juntas, obviamente sendo uma abertura para fazer Julika entender tudo totalmente errado. Helena acaba arrastando Julika para poderem comer alguma coisa juntas e conversar, mesmo que Julika estivesse claramente constrangida e incomodada com a situação, suspeitando abertamente das intenções da protagonista. Nisso, Helena comenta que Julika tinha bastante conhecimento em magia e por isso gostaria que ela analisasse aquele padrão que encontraram no couro um tempo antes. A princesa afirma que aquilo não era uma runa, provavelmente não tendo quase nada a ver com magia, afinal as runas são uma linguagem criada por humanos para a magia. Em outras palavras, a magia que existia no começo pode ter sido uma linguagem completamente diferente, isso tudo porque ainda não haviam datas explicando exatamente, mas era apenas parte do que acreditavam ter acontecido já que os registros foram perdidos no tempo. Helena suspira porque Julika no fim das contas não conseguiu decifrar isso, mas a princesa insiste que poderia tentar descobrir o que era aquele padrão porque agora havia ficado curiosa também. A protagonista comenta que agora elas poderiam se dar bem ao compartilharem a mesma mesa e desfrutarem da mesma sobremesa, mas Julika fica irritada porque parecia que Helena estava zombando dela apenas porque tinha os olhos do príncipe herdeiro nela mesmo quando a posição ainda pertencia à família Brant. A protagonista fica incomodada porque Julika estava sendo usada como uma ferramenta por sua família para poder ascender ao trono, então afirma que o fato dela ser mulher não significa que ela deveria sacrificar seus bens e interesses pela família. No fim das contas, Helena não consegue se explicar para a princesa e Julika vai embora com raiva porque a protagonista dizia aquelas coisas quando sempre podia ter tudo o que queria, enquanto com ela era diferente e seu valor estava em cumprir seu papel. Muito tempo se passa desde aquele dia, mas as palavras de Julika nunca saíram da cabeça da protagonista, e era verdade que Helena sentiu pena dela. Afinal, ela sabia que havia ganhado o amor de César, e sendo uma garota tão superficial e arrogante como Julika apenas poderia acabar se machucando de qualquer maneira que ela tentasse vencer aquela situação. O tempo pula para a festa de comemoração à subjugação, onde Lovena afirma que Helena deveria estar ainda mais bonita do que qualquer dama porque afinal ela foi uma das figuras mais importantes. Ela insiste isso porque provavelmente a imperatriz deveria ter contratado os melhores estilistas e professores de dança do Império para Julika e apesar da protagonista realmente não querer nada daquilo, Lovena explica que aquilo era nada mais do que uma grande competição e portanto deveria deixar seu coração de fraco espírito competitivo bem de lado naquele dia.
Lovena afirma que haviam dado um jeito de conseguirem designers famosos para poderem trabalhar para os Peresca também, mesmo que a Imperatriz tivesse seus próprios meios para poder tentar manter a mão no controle da seleção real. Helena pergunta se Lovena estava empolgada assim porque tinha algum problema com a família Brant, mas Lovena nega e explica que a grande questão era a Imperatriz. Isso porque quando era jovem, sua família foi expurgada pela família da Imperatriz e a mãe biológica de César foi uma assistente da Imperatriz, outra que acabou passando dificuldades nas mãos dela. Dito isso, Lovena ainda tinha rancor pelas ações da Imperatriz e queria poder devolver as coisas na mesma moeda, e portanto queria ser capaz de derrotar ao menos uma das melhores defesas da Imperatriz, que era a família Brant. Mas Lovena era especialmente grata a Helena porque quando a protagonista acolheu Agot, César se inspirou e a acolheu também. A protagonista fica surpresa ao ver que Lovena estava sendo sincera em suas palavras e claramente demonstrava fidelidade a César. Helena fica um pouco emocionada com as ações do príncipe, mas Lovena logo arrasta a protagonista para provar algumas roupas e escolherem a vestimenta para o evento, e até mesmo Agot e Leonard aparecem para poderem aprovar a aparência de Helena. Lovena começa a dar algumas dicas para a protagonista que ela precisaria lembrar para cuidar da própria aparência, incluindo que seu batom poderia estragar, deixando Helena sem entender o que exatamente ela queria dizer com aquilo. A comemoração começa e, como de costume, todos elogiam a aparência de Helena. A protagonista percebe que a Imperatriz estava menos rodeada de pessoas do que de costume, provavelmente porque sua posição enfraqueceu bastante desde então, mas ainda assim ela era a grande Imperatriz. As pessoas até mesmo começam a comentar sobre onde estava Julika e tentam zombar dela porque a Imperatriz estava decaindo em poder, mas antes de Helena poder proteger a princesa, a própria Julika aparece para poder conversar e erguer um pouco seu status social. Depois de mandar as fofoqueiras embora, Julika estava começando a mencionar que não precisava da ajuda da protagonista para poder se defender quando de repente percebeu que seus vestidos eram bastante semelhantes, quase fazendo parecer que elas na verdade eram irmãs. Quando César aparece, Helena compreende que ela e Julika escolheram vestidos que ficariam bons para combinarem com a aparência do príncipe herdeiro. O imperador não demora mais que alguns minutos para flertar com a protagonista e isso obviamente faz as pessoas ao redor começarem a comentar sobre o que estava vendo, afinal César sempre foi muito frio na frente dos outros e aquilo deveria ser uma grande surpresa. Justo quando estavam conversando, o Conde Brant aparece para poder discutir com César sobre algo bastante importante, claramente querendo se impor diante de Helena. César afirma que estava ocupado e gostaria que ele fosse direto ao ponto, e o Conde compra a conversa sobre como as coisas foram em Salisbury. A protagonista fica incomodada porque o príncipe acabou se envolvendo com os Brant de alguma maneira e isso não era vantajoso, mas o conde logo direciona suas palavras para Helena sobre como era impressionante que ela estivesse se dando bem com o príncipe, mas sua filha Julika, apesar de não ser tão talentosa ou bonita, ainda estava se esforçando e queria lhe dar as demonstrações e os resultados de sua dedicação. O conde manda Julika se preparar e arrasta o príncipe para longe, deixando Helena sem entender nada porque a princípio aquilo deveria ser algo para mostrar a ela, mas no fim das contas apenas deveria ser uma forma de isolá-la. Julika começa a se preparar para fazer uma apresentação tocando piano enquanto Helena saía para poder se retirar do palácio por um momento. Enquanto isso, a princesa Brant ouvia os comentários rudes das outras pessoas sobre como aprender piano era o tipo de coisa que apenas pessoas da alta classe poderiam desfrutar e se ela errasse uma nota seria uma grande vergonha para os Brant. A protagonista permanece no jardim pensando que o Conde Brant fez um movimento genial para afastar César dela e focar toda a sua atenção em Julika, e preocupa Helena pensar que o príncipe e a princesa Brant poderiam estar juntos agora. Isso a faz refletir sobre o que aconteceria caso Julika se tornasse a princesa herdeira e se César seria capaz de dar toda a afeição para ela também, deixando Helena de lado. Como ela acaba se sentindo solitária, César se aproxima e a abraça, fazendo Helena refletir que nunca soube que amar alguém era assim. Mais tarde, Helena fica preocupada porque César precisou acompanhá-la para se encontrar com o imperador, afinal nenhum deles sabia a verdadeira razão ou as intenções daquele que governava a nação. Especialmente agora que a protagonista estava se envolvendo com a política, deveria desconfiar de tudo, especialmente quando tinha tanto a perder, diferente de quando era apenas Dante em sua vida anterior. César pede para ela não ficar nervosa, mas Helena responde que não conseguia evitar porque sabia que qualquer deslize poderia recair nas costas dos Peresca, mas o príncipe afirma que se algo acontecer iria fugir com ela, prometendo isso abertamente a ela agora. Depois de acalmá-la, os dois finalmente vão se encontrar com o imperador e a imperatriz, e Helena se apresenta formalmente diante de ambos. O imperador convida a protagonista para se sentar à mesa com eles e a elogia por sua performance na subjugação, resolvendo um problema que nem mesmo a família real foi capaz de resolver por conta própria. A imperatriz acrescenta o comentário de que era muito preocupante o fato de Helena ser assim tão talentosa, fazendo a protagonista e qualquer outra pessoa perceber claramente que a imperatriz havia como um obstáculo no seu caminho para o príncipe herdeiro. A imperatriz conta que, dado o talento da princesa Peresca, era natural se preocupar com o que ela poderia se tornar para o príncipe, e César retruca se haveria algum problema se aquilo fosse benéfico ao império.
Os dois começam a trocar comentários afiados, onde a Imperatriz tenta desbalancear Helena e César protegê-la na discussão, até a Imperatriz sugerir dar a Helena um domínio feudal e um título. A protagonista entra em choque porque claramente estavam querendo mandar ela para longe com um título de marquesa, e rapidamente recusa dando uma desculpa que faz a Imperatriz apenas insistir ainda mais devido seus grandes feitos e resultados. Helena acaba hesitando depois de todos os argumentos da Imperatriz, mas César corta o assunto afirmando que a Imperatriz não poderia sugerir aquelas coisas e apenas o Imperador tinha o direito àquele controle, não podendo ser transgredido. Com o príncipe afirmando que Helena deveria permanecer ao seu lado por ainda ser sua professora, o Imperador concorda porque ainda não era o melhor momento para aquilo. A protagonista suspira ao perceber que o mundo da política era realmente complicado de se lidar, e mesmo após algum tempo, ela ainda não conseguia se acostumar a fazer coisas que nunca fez antes e o peso das discussões políticas era grande demais. As pessoas ao redor ainda viam o relacionamento de Helena e César como algo um pouco instável e estranho, afinal eles sempre brigavam e lutavam com suas espadas ao se verem, mas era tudo porque a protagonista não sabia nada sobre o amor e realmente precisava de conselhos para tornar seu relacionamento mais saudável e comum com o príncipe. E para isso, ela chamou Lovena para conversar. Helena pede o conselho de Lovena sobre o encontro que havia planejado fazer para andar com César, deixando Lovena surpresa porque para alguém com pouca experiência no amor, ela ainda havia criado vários detalhes sobre o que fariam ao saírem juntos. Mas isso era tudo apenas graças aos cavaleiros e outras pessoas que sempre insistiam em lhe dar ideias para tornar seu relacionamento com César melhor. Lovena aponta o detalhe de que a protagonista sequer deveria ter pensado no que vestiria para o encontro, mesmo sendo uma das partes mais importantes, e com a ajuda dela e de Agot, Helena consegue escolher a roupa ideal para sair. E assim, apesar de não ser uma vestimenta de seu gosto, a protagonista apenas decide sair assim mesmo para ir ao palácio. Seus planejamentos eram apenas sair em um encontro comum com César, mas as coisas que precisava se recordar e a dificuldade de tornar aquilo casual era grande o bastante para fazê-la sentir estar em um teste de tanta preocupação em estragar o encontro. Helena finalmente vai se encontrar com César para poderem sair no encontro, mas o príncipe começa a achar estranho seu comportamento ao tomar ações que não eram de seu feitio, como usar um guarda-sol e aquelas roupas que não eram comuns de vê-la usar. César até comenta ser estranho que Helena usasse um guarda-sol quando estava nublado, a deixando constrangida por não ter percebido isso, e ela apenas acaba dando uma desculpa, mas César não poderia se importar menos com o jeito desastrado dela. Helena comenta que as pessoas ao redor estavam olhando estranho na direção deles, mas César apenas tinha olhos para ela e nada além dela, portanto nenhuma tensão ou problema externo o incomodaria. E assim, o segundo encontro de Helena começou. Helena e César saem para um local agradável para poderem comer e que era perfeito para um encontro da alta classe, mas a protagonista fica incomodada porque não havia ninguém além deles no local. E apesar do príncipe afirmar que estava tudo bem porque gostava de estar a sós com ele, era realmente desconfortável quando o ambiente ficava silencioso. Ela fica nervosa ao ponto de querer puxar qualquer conversa comum que haveria entre um casal, e menciona que Helena deveria ser parecido com sua mãe quando não se assemelhava ao pai. Isso deixa César pensativo ao responder que na verdade ele se parecia com seu tio Ereis, e apesar da protagonista concordar, o príncipe explica que não gostava disso porque para Ereis, o império era mais importante do que a família. E César comenta que ele era diferente porque se precisasse escolher entre Helena e o império, a escolheria sem pensar duas vezes. Helena acaba ficando preocupada porque não parecia que César estava se divertindo de verdade no encontro e estava sendo mais unilateral do que o esperado, até que de repente eles ouvem um grito de uma mulher pedindo socorro. Uma mulher estava sendo abordada por dois homens, e depois de ver a situação escalonar um pouco, a protagonista finalmente intervém para proteger a mulher que estava sendo pressionada. Apesar dos dois homens subestimarem Helena por sua aparência de dama delicada, a protagonista acaba com os dois em poucos movimentos. Apesar da mulher que foi salva se sentir em débito, Helena não se preocupa porque aquilo ajudou a extravasar o estresse que andou sentindo nos últimos dias, especialmente porque apesar de querer descansar mais, ainda havia muito para se preocupar e também seu trabalho como professora de esgrima tomava muito de seu tempo. Após toda aquela cena e todos dali irem embora, César se aproxima para avisar que estavam atrasados para a ópera, deixando Helena em choque porque ela esqueceu completamente daquilo. No fim eles nem mesmo conseguem mais entrar no salão de ópera, deixando a protagonista magoada porque não fazia sentido entrarem no meio da apresentação quando era uma ópera feita especialmente para casais. Mas Helena fica surpresa porque na verdade César conhecia aquela ópera porque foi a estreia daquela apresentação antes, deixando ela chocada porque ele nem mencionou isso antes, mas era apenas porque o príncipe não queria acabar com a animação dela. No fim das contas, eles acabam indo até a catedral para ver a vista, mas César apenas tinha olhos para Helena do começo ao fim. Helena explica que estava nervosa do começo ao fim do encontro porque nunca fez aquilo antes, e era uma situação tão pior do que uma guerra em sua cabeça. Mas César garante que nada o havia incomodado, porque apenas estar ao lado dela tornava qualquer coisa e situação melhor.
Por fim, a protagonista pergunta o que o faria feliz de verdade naquele encontro, e quando ele responde que seria um beijo, Helena fica preocupada porque ele queria que eles se beijassem publicamente quando poderiam haver pessoas espionando. Mas no fim das contas ela acaba cedendo e eles finalizam o encontro com um beijo. Em outro dia, quando estava exaustivamente quente, Helena sai para poder se encontrar com Dalton quando acaba cruzando caminhos com a Imperatriz e Julika. A Imperatriz pergunta se o príncipe a pediu em casamento porque estava refletindo se por acaso Helena não desejaria ser a princesa herdeira, deixando a protagonista incomodada por a Imperatriz afirmar aquelas coisas ao lado de Julika, que desejava loucamente aquela posição. Helena explica que não foi pedida em casamento, fazendo a Imperatriz provocar a protagonista ainda mais, mas ela não poderia se importar menos em responder na mesma moeda sobre como era tudo decisão de César e Helena não via aquilo como política dado que o Duque Peresca sempre respeitava suas decisões do começo ao fim. Após se separarem da Imperatriz, as duas finalmente vão até o escritório de Dalton quando repentinamente ele aparece gritando desesperado porque o Duque Peresca foi condenado à prisão domiciliar. Ao sentarem para conversar, a protagonista descobre que quando os cavaleiros se reuniram, documentos confidenciais dos Cavaleiros Brancos foram encontrados nas roupas de Leonard. Como haviam insistido demais que era culpa dos Peresca mesmo dando explicações e desculpas, as coisas acabaram se escalonando daquela forma. Um pouco depois, César comparece na conversa ao ouvir falar sobre o que aconteceu e aquele grande escândalo. César se sentia pressionado e se culpava pela situação enquanto Dalton estava tenso porque ainda não havia sido noticiado sobre sua prisão domiciliar. Helena sabia que era uma situação complicada, afinal como o Duque era um nobre de alto escalão, não deveriam ser tão duros com ele, sendo impossível prever quais seriam as repercussões do ocorrido. Mas ainda assim, se a Imperatriz quisesse aumentar e piorar ainda mais a situação, a protagonista poderia até mesmo acabar perdendo Leonard devido ao escândalo. A protagonista reflete que aquele caos não fazia qualquer sentido e parecia que Horatio havia se unido à Imperatriz e foi um dos grandes responsáveis por causar aquela situação, mesmo sendo apenas documentos com programações de treinamento para os Cavaleiros Brancos. César concorda, mas indaga o que a Imperatriz ganharia tomando aquele tipo de atitude perante Leonard, e Helena percebe que dado o incidente que ocorreu envolvendo a Imperatriz, seria a subjugação das feras demoníacas. A Imperatriz não estava satisfeita porque Helena estava para ser a princesa herdeira e especialmente depois de subjugar as feras, que acabou a permitindo conquistar o favorecimento do Imperador. A protagonista afirma que a Imperatriz pediria um acordo em breve e como ela não queria perder seu irmão, aceitaria o que ela desejasse por Leonard. Mas o pai de Helena responde que ela não deveria responder nada à Imperatriz, sendo aquela atitude de um covarde não permitiria que a Imperatriz manipule os Peresca como desejar. Apesar da protagonista insistir, seu pai afirma que haveria uma oportunidade para poder revelar a inocência de Leonard, e César complementa que deveria ter sido um dos empregados que colocou os documentos no bolso de Leonard e ao investigar, poderiam dar um jeito de fazer a pessoa em questão confessar o crime. Ao terminarem a reunião, o pai de Helena vai até ela para acalmá-la e diz para se lembrar que nenhum de seus filhos era fraco, e esperava que agora ela mesma também buscasse devolver aquela situação em dobro para a Imperatriz. No dia seguinte, Helena recebe o convite da Imperatriz para conversar sobre seu irmão. Apesar de Iago temer pela vida dela, Helena afirma que ninguém poderia machucar um Peresca e estava determinada a proteger Leonard. Ao se encontrarem para a hora do chá, a Imperatriz imediatamente comenta sobre o assunto de Leonard e acusa indiretamente de que os Cavaleiros Brancos estavam sendo traídos pelo Duque, que era o capitão dos Vermelhos, para vazar informações e fraquezas quando os Brancos e Vermelhos eram rivais. Helena resmunga porque aquela era uma acusação fraudulenta e ridícula. Helena afirma que era uma incriminação absurda, mas a pedido da Imperatriz, Julika mostra para ambas o papel com o padrão mágico. A Imperatriz afirma que o decifrou e havia escrito uma frase perturbadora sobre "dê as boas-vindas ao novo rei", deixando a protagonista sem entender por que aquilo nada tinha a ver com a família Peresca, explicando que encontrou aquele padrão em uma besta demoníaca que matou. Mas a Imperatriz estava firme em seu argumento de criar uma boa história usando aquele padrão, considerando que todos agora esperavam que Helena fosse a futura rainha e também com a oportunidade perfeita para poder cortar a garganta de Leonard caso as coisas não fossem como ela desejasse. A protagonista percebe que tudo acabou agora, afinal em sua vida passada como Dante, nunca teve nada a perder e portanto não havia fraquezas. Mas agora que Helena tinha coisas para proteger e estavam usando um refém, as coisas ficavam totalmente diferentes e estariam usando aquilo para lhe ferir. A Imperatriz oferece a chance de fazer negócios com ela em troca da vida de seu irmão, pedindo apenas para que renuncie sua posição de princesa herdeira para Julika. Mas para não surgir rumores ainda mais desagradáveis, ela exige que Helena não se encontre mais com César a sós, e a protagonista concorda com a proposta imediatamente em troca da liberdade de Leonard. A protagonista sai irritada da reunião e mesmo com Julika se aproximando para conversar, Helena estava com raiva dela porque havia confiado na princesa Brant e ainda assim ela vendeu para a Imperatriz sob uma desculpa mentirosa. Mas Julika explica que aquele padrão apenas foi descoberto enquanto pesquisava, e ela acabou descobrindo que era uma linguagem dos demônios e por isso estavam falando sobre um rei. No caso, sobre o Rei Dragão Cruze, que foi selado há 500 anos atrás.
Apesar de tentar contar sobre o padrão, Helena ainda estava com raiva de Julika por tentar justificar suas ações como dignas ou que tiveram um propósito. Mas a verdade era que a princesa queria explicar para a protagonista que ela e a Imperatriz se encontraram com uma certa pessoa dos Draconianos a sós, admitindo que estava com medo daquele homem após aquele encontro porque sentia que as coisas estavam começando a sair do controle ainda mais do que o normal. Ainda assim, Julika não conseguia ter coragem para revelar abertamente a verdade e acabou hesitando, mas ao invés disso Helena pede para Julika cuidar bem de César até que pudesse tomá-lo de volta. Desde então, a protagonista passou um longo tempo sozinha refletindo sobre tudo o que aconteceu, especialmente sobre o que César deveria estar pensando dela quando foi incapaz de proteger a eles como um casal e também por ter quebrado sua promessa e feito um juramento à Imperatriz para salvar Leonard. Então, Helena finalmente acaba conseguindo se encontrar com seu irmão Leonard, e apesar de sua preocupação, seu irmão garante que estava tudo bem porque aparentemente descobriram que era um grande engano e acabaram resolvendo aquela situação rapidamente. Assim, ele estaria retornando para a Ordem dos Cavaleiros logo no dia seguinte, mas não foi apenas isso porque Leonard recebeu a ajuda de várias outras pessoas dentro da Ordem de Cavaleiros para poder garantir sua segurança e inocência, deixando Helena feliz porque eles fizeram muito pelo bem deles. Dentro da mansão, Leonard conta para sua irmã e pai que descobriram que o comandante Horatio realmente se uniu às forças da Imperatriz. Isso porque a família de Horatio tinha trabalhos envolvendo navios e barcos mercadores e aparentemente eles não haviam se unido à Imperatriz por vontade própria como imaginaram a princípio, mas sim porque eles também acabaram sendo pegos pela mão da Imperatriz desde o começo, sendo manipulados. Dito isso, o pai da protagonista afirma que eles poderiam investigar sobre o ocorrido com os trabalhadores de Horatio, especialmente porque os barcos eram locais isolados onde muitas informações poderiam vazar e assim poderiam conseguir mais respostas para o ocorrido e provas de seu envolvimento com a Imperatriz. O pai de Helena afirma para seus filhos que eles não deveriam se enfurecer, e sim continuarem carregando suas responsabilidades e seguindo de queixo erguido até que as investigações terminassem para poderem devolver a situação na mesma moeda para a Imperatriz. E assim, menos de um mês se passou desde que Helena fez um acordo com a Imperatriz, mas a família real anunciou o casamento de Julika e César e aparentemente a festa celebrativa ocorreria em breve. O convite acabou chegando aos Peresca, deixando a protagonista irritada porque realmente não desejava ir à celebração. Ela estava incomodada com toda a situação porque, além de tudo, Helena precisou fazer um anúncio público para todos de que jamais se tornaria a princesa herdeira, e apesar disso ainda tiveram a audácia de convidá-la para a festa. Agot comenta que a protagonista não poderia negar sua ida ao palácio porque eles não aceitariam qualquer tipo de desculpa, mas também menciona que aparentemente os draconianos andaram se encontrando nos últimos dias, sendo aquela uma informação que acabou conseguindo com uma mulher chamada Everett. A protagonista e Agot decidem se encontrar com Everett para discutirem sobre a festa que ela havia participado. Após todas elas entrarem na casa de Everett, ela pergunta se estavam interessadas na religião dos draconianos, começando a explicar que na verdade não era uma crente da religião porque a atmosfera do local era bastante assustadora. Havia uma pessoa nomeada como líder do culto usava estranhas magias clamando como se fosse o poder do grande dragão, podendo teleportar ou levitar objetos no ar. Mas além disso, haviam rumores de que usavam pessoas como sacrifícios em seus rituais, o que faz Helena ficar ainda mais curiosa sobre a religião. Everett conta que haviam outros lugares onde entregou comida, como vilarejos, onde ouviu falar sobre as pessoas estarem desaparecendo, e quando uma delas desapareceu e retornou para contar a história, havia sido afirmado que havia uma mulher de cabelos castanhos que tentou comê-lo. Helena pergunta se Everett havia visto o líder da seita, e ela concorda que viu na distância, sendo um homem mais jovem do que pensou e também era loiro, o que deixa a protagonista curiosa para saber se estavam falando sobre a mesma pessoa. Everett explica que deveria haver mais um encontro religioso no fim de semana e era dito que seria na Praça Potts dentro das favelas, o que faz a protagonista agradecer porque Everett foi bastante útil em lhe dar informações. Indo até a praça em questão, as garotas percebem que a reunião do culto deveria estar começando e Helena afirma que deveriam observar de mais perto. A protagonista fica surpresa porque haviam muitas pessoas ali para poderem assistir, e dentre elas Helena até mesmo acabou quase reconhecendo uma voz quando esbarrou em alguém na rua, mas acabou não parando para descobrir quem era. Mas logo quando estavam ansiosas para poderem descobrir quem era o verdadeiro líder da seita, quem aparece diante das pessoas para começar o discurso era justamente o homem loiro que Helena viu em sua infância uma vez. Mas por hoje nós terminamos por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Mestre de Espadas.